Bom, então, boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo da série 5W2H do empreendedorismo. Hoje a gente tem aí, muito feliz de receber o Neto Paim. Vai falar especificamente aí do when, né, do quando, mas lógico, além disso, falar bastante da experiência que ele tem, né, uma pessoa que conhece os dois mundos, né, conhece tanto o mundo das grandes empresas quanto o mundo das startups, então tem bastante a agregar. Neto, aqui a gente tem uma tradição, eu não apresento as pessoas, porque eu acho que você se conhece muito melhor do que eu, né? Claro. Então, se você olhar em todos os vídeos, eu nunca apresento, tá? Eu sempre deixo a própria pessoa se apresentar, e aí você fica à vontade para, né, falar o que você acha importante ou não. Tá joia. Então, agradecer por você estar aqui, né? E a partir de agora eu deixo aí a sala com você, fica à vontade. Tá joia. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem eu não falei ainda, né? O pessoal veio entrando. Professor Marcos, muito obrigado pelo convite. De fato, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e um pouquinho daquilo que eu acredito, que eu penso, que eu estudo sobre esse mundo, né, de empreendedorismo que envolve aí as startups como um todo. E vale muito o comentário da Letícia, né? Ela falou, ó, eu não quero essa vida de startup para mim, não. E fica tranquila, tá, Letícia? Faz parte do jogo e eu acho que esse é um ponto bastante importante quando a gente fala, inclusive, sobre diversidade. A diversidade, ela é exatamente esse respeito aí em entender todos os pontos de vista, ou seja, nós como indivíduos aqui, cada um tem, né, uma vontade, tem uma expectativa, tem um objetivo de vida no final. Então, acho que isso é muito legal, tá? Sejam aí, né, de novo, bem-vindos à nossa palestra de hoje aqui, se assim posso chamar. Gostaria de trocar uma ideia com vocês, ou seja, eu preparei alguns slides, tem um conteúdo mínimo aqui que talvez vocês já até tenham visto, né, em alguma outra matéria, alguma outra disciplina, e comentar como é que funciona, como é que é a vida, né, o meu dia a dia hoje de empreendedor, vamos chamar assim, tá bom? Bom, vamos lá. O professor Marcos falou para eu me apresentar, né? E eu vou me restringir a apresentação ao meu nome, que é José Roberto Paim Neto. Então, todos me chamam de Neto Paim, exatamente desde a época da faculdade. Eu era o Neto, tinha mais um outro Neto. Quem eu sou o Neto Paim. Porque José Roberto é só quando tem algum tipo de problema, call center, ou então quando a mãe tá brava, né? Então aí fala o nome completo. Então fiquem muito à vontade para me chamar de Neto. Alguns preferem falar o sobrenome, Paim, não tem problema nenhum, tá joia? E depois eu conto um pouquinho mais do meu currículo, eu vou contando as minhas experiências ao longo da apresentação. Eu deixei o currículo, professor, no último slide. Então no último slide eu termino de me apresentar, eu acho que faz sentido a sequência que a gente vai conversar. Tá joia? Bom, usem o chat à vontade, qualquer pergunta, qualquer dúvida, não concordou, tem um outro ponto de vista, pode usar o chat. Se você se sentir à vontade também para ligar a câmera, mandar sua pergunta aqui com o microfone aberto, não se sintam pressionados para abrir, tampouco, vamos dizer assim, tímidos para fazer qualquer tipo de intervenção de pergunta, tá? Fica à vontade, abre o microfone, abre a câmera e a gente conversa com aquilo que você tiver na cabeça. Mas já começando a pergunta aí da nossa série, então nós vamos falar de, poxa, quando que deve ser, né? Será que tem um melhor momento para empreender? Então vamos lá, eu gostaria que vocês já começassem usando o chat aí, eu vou pedir muito para vocês usarem o chat. Então, se você tiver deitado com o celular, dirigindo, quase dormindo, eu vou ficar te enchendo o saco para escrever alguma coisa aí no chat para que a gente possa ter um pouco de interação, tá bom? O que vocês acham? Sim ou não? Coloca no chat aí sim ou não, se você entende que tem um melhor momento para empreender. Se você acha que sim, põe sim. Se você acha que não, põe não. Ó, o Matheus colocou que não aqui. O João também não, a galera, a turma do não. Será? Vamos lá, né? Essa é a provocação. Então, muito bom. E aí, na sequência, já coloque para vocês uma provocação, né, de parabenizar. Poxa, não é para qualquer um, né, estudar onde vocês estudam, ter um projeto, né, como vocês têm de vida, vamos dizer assim, que eu tenho certeza que teve muita dedicação, muito planejamento, mas tudo que a gente conquistou até agora está se tornando obsoleto. E tem uma notícia pior ainda, né? Tudo aquilo que a gente está estudando na faculdade, aí talvez, deixa eu ver aqui, o Matheus possa me ajudar, o Matheus Costa, que, poxa, eu tô lá fazendo estágio em telecom na startup. Talvez ele
esteja aprendendo alguma coisa na faculdade, lá na startup já está em outro nível, outra tecnologia, por mais inovador e novo que seja né, o assunto que a gente está vendo aí na faculdade. Por outro lado, né, quando a gente olha para o Banco Itaú, então o João Pedro está lá no Banco Itaú, a mesma coisa, talvez você está aprendendo alguma matéria na faculdade que já não é exatamente daquela forma, tá? Aí você vai se perguntar, mas será que vale a pena, então? Por que eu estou aqui estudando, né, se eu estou aprendendo diferente lá? E aí posso dizer para vocês, né, com a minha experiência, de que faz toda a diferença, né, um curso universitário, terminar essa preparação é uma etapa, não é só o conteúdo, mas também é a forma, é a sua dedicação, é o networking, é toda a base, né, de pensamento crítico que é desenvolvido durante a universidade, que vai fazer a diferença depois para você como um profissional, como um ser humano, como um cidadão. Então, faz diferença sim, mas em termos técnicos, talvez aquilo que a gente está aprendendo hoje, em qualquer curso, lá na frente, na frente que eu falo, quando você concluir teu curso, pode ser de 3 meses, pode ser de 5 anos, ele já não é tão aplicado assim. Então, esse é um ponto importante, porque senão não faria sentido a gente passar por algumas etapas até adquirir uma experiência necessária para que outras coisas sejam possíveis. E isso é muito interessante, porque a hora que você fala de programação, por exemplo, que é o que o Matheus colocou, programação não para, gente. Aí, só para você ver como uma hora você vai se frustrar com a programação, né? Você está ali desenvolvendo o teu sistema na última ferramenta que existe. Depois vocês podem falar, não vou nem arriscar o que vocês entendem que é o último, que com certeza o que eu tenho na cabeça não é a última tecnologia ou a mais atual para desenvolvimento de software. Mas imagina que você está ali desenvolvendo com a sua última tecnologia, fez a arquitetura do sistema, definiu tudo, banco de dados, tal, não sei o que, UX, legal, estamos fazendo. E aí, gente, fez o aplicativo. Então, quem está trabalhando lá é deixa eu pegar de novo aqui para não errar o nome, é o Matheus. O Matheus está lá na Vulcanet, de repente temos um aplicativo, Matheus, legal pra caramba. E aí? O que acontece com o aplicativo? Será que a gente vai ficar atualizando a tecnologia desse aplicativo a todo momento? Será que faz sentido? Muito provavelmente não, porque isso tem um custo de atualização de tecnologia. Então tem uma disciplina muito interessante, muitas vezes nem tem como, Renan, exatamente. Tem uma disciplina muito interessante para vocês estudarem, que é a obsolescência dessas tecnologias. Tá? Tem muita literatura falando sobre isso, e os cuidados que a gente tem que ter. Aí tem um outro livro, né, ou bibliografias falando sobre design partner, então quais são os padrões de desenvolvimento que você precisa adotar na construção para que você jogue o jogo do Lego, né? Então você vai tirando caixinhas mais velhas e botando caixinhas mais novas, e o teu software, tua aplicação continua funcionando da mesma maneira. Em telecom, parece que é um pouco diferente, né? Mas não é, gente. Muda só o tempo de implementação. E o 5G está aí, né? Já parou para pensar o tanto de investimento que a gente tem em infraestrutura de telecom que talvez não esteja adequada agora para o 5G? Então são perguntas que nos colocam, né, numa posição de pensar e planejar qual é o impacto de uma decisão que você está tomando hoje. Ao invés só da gente falar, o que tem hoje não funciona, então vamos mudar tudo. Não, peraí, calma, cuidado, tá? Então tudo que a gente sabe se torna obsoleto com muito mais frequência, com um tempo muito mais curto do que aquilo que a gente aprendia, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, quando vocês não estavam neste planeta ainda, tá? Então, sinto informar, se você não gosta de estar estudando sempre, sinto informar que essa é a nossa realidade. E aí o que está acontecendo com a galera mais experiente, né, tem uma turma aí da minha idade um pouco mais experiente do que eu, está tendo dificuldade de acompanhar o nível de informação ou de conteúdos novos que estão disponíveis por aí. Tá? Então, vou trazer esse contexto agora para o empreendedorismo. Tá? Há 20 anos atrás, por exemplo, não chamava startup. Então, o termo startup e empresa já tem algumas características aí diferentes, né? Desde a concepção até o modelo de negócio. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui no material.
Mas olha que legal, eu abri meu primeiro CNPJ no ano 2000, então tá fazendo 21 anos que eu, né, tenho um CNPJ. Ah, legal. Ah, Neto, então você tinha uma startup? Não, eu simplesmente tive que abrir uma startup, um CNPJ, né, para poder emitir uma nota fiscal de um trabalho que eu fazia. Na época eu trabalhava com desenvolvimento web, até hoje trabalho na parte de web para alguns trabalhos que eu faço, e ok, eu tinha que, né, emitir uma nota fiscal. Só que eu faço, né, site desde quando, né, o HTML 1.0 lá começou a viralizar no mundo dos negócios. Então, e legal pra caramba trabalhar com isso. Só que eu comecei em 94 aproximadamente ali a trabalhar, de repente em 2000 eu tive que abrir um CNPJ, então 6 anos depois. Né, ó, que o Marcos falou, o professor falou o seguinte, ó, tem muita coisa rodando em Clipper. Nossa, tem gente aí que, né, fala Clipper, vai achar que é Clips. Não é, tá, gente? Clipper é um negócio bem interessante, que mexe aí uma linguagem de programação bem das antigas, bem interessante. Né? Trabalhei com Clipper aí, professor, um tempão atrás. Nossa, isso faz tempo, hein? Mas é isso. Bom, dando sequência aqui, fiquem à vontade de novo, tá? Para fazer perguntas aqui. Ô Letícia, não se preocupe que isso aqui entrega a idade, tá? Falar de Clipper, de Basic, COBOL, Pascal, esquece, é tudo coisa que serve para a gente dar aula de história da computação. Quem tiver interesse, puder um dia, tem um museu da tecnologia, né, Museu da Informática lá nos Estados Unidos, na região ali do Vale do Silício, muito legal, né, que ele mostra a história da computação. Aí, quem sabe, você vai ouvir falar. Mas está aí nos livros de história, no YouTube, põe no YouTube lá, a história do Clipper, aí você vai entender o que é o tal do banco de dados lá, o DBase, e por aí vai, enfim, tamo velho, professor. Mas vamos embora, ó. O que nos espera, né? Dentro desses caras mais velhos, vamos dizer assim, o Alvin Toffler é um pensador da atualidade, apesar, né, da aparência e da idade dele, né, de mais sênior, vamos dizer assim, ele é muito experiente, ele é extremamente antenado no que está acontecendo. E um ponto que ele caracteriza, né, o famoso século XXI aí, no sentido de analfabetismo, é quem não consegue aprender, desaprender o que conhece, que já né, do jeito que se aprendeu não funciona mais, para de fazer isso e reaprender coisas e técnicas novas. Então a gente está reaprendendo a todo instante alguma coisa nova. Ah, professor, mas eu já aprendi aqui Node.js. Ah, legal pra caramba. Já tem um monte de outras coisas, já não serve para né, não serve para nada não, mas ok, você conheceu o Node.js, de repente é outra coisa nova. E você vai sempre acumulando conhecimento. A parte boa é que a computação nos deu uma vantagem competitiva de poder resgatar essas informações na hora que você fala, nossa, como é que faz mesmo esse tipo de coisa? Você entra na hora na internet, pesquisa, ou você entra no teu computador e dá uma busca lá, dá um search. Então isso facilita muito, né? E é o que o Alvin Toffler falou, ele falou, ó, você tem que aprender a desaprender. É difícil, quando a gente aprende a fazer o sistema, o desenho, a arquitetura, né, enfim, toda a estrutura de uma forma, a nossa tendência é querer fazer da mesma forma. E esse é um dos erros que nos leva a perder o timing, tá, das coisas. Então, tá aqui um pensador aí com um recado bem interessante para a gente, eu queria deixar gravado aqui para vocês, tá? Bom, dando sequência, entrando um pouco mais aí na nossa história de inovação, professor, eu trouxe aqui, né, bem basicamente, são 3, 4 slides falando sobre inovação e invenção. Eu vou passar bem rápido, que eu tenho certeza que esse conteúdo vocês já devem conhecer, né, enfim, de outros carnavais, vamos dizer assim, mas basicamente, qual que é a grande diferença, né, de inovação e de invenção? Vocês já devem saber, mas indo um pouco mais no detalhe, quando a gente fala de inovação, eu estou falando de coisas que você já faz, que você já conhece, mas que você agrega um valor adicional para o seu cliente, você gera, né, um valor adicional, e isso é inovação. Então você não precisa inventar, como o nome inovação já nos diz aqui, algo novo, algo totalmente do zero. Alguma coisa que você, às vezes, né, vocês vão
nas empresas aí fazendo estágio, talvez você tenha um colega de trabalho mais experiente que ele fala assim, não, hoje eu vou inventar, hoje eu vou mudar aqui, eu vou desenvolver um código que vai mudar a nossa vida, vai mudar a minha vida, isso não é inovação, tá? O fundador da 3M, né, ele comenta um pouco sobre isso também, que é quando você consegue, a partir de combinações ou de um projeto já existente, você consegue vender algo para alguém, ou seja, aquilo que você criou, ou a sua nova adaptação, ela tem um valor percebido para os clientes. Então, isso seria, né, inovação. E aí tem uma afirmação bem interessante que não para você inovar, você não precisa pôr nada de novo na tua cabeça. Na prática, você precisa tirar pensamento envelhecido. E olha a importância, né, das experiências que a gente tem na vida, como viagem, como estudos e cursos que a gente faz, o seu convívio em família, com os amigos, a tua infância, a escola que você teve antes, tudo isso vai te ajudar a montar uma forma de pensamento em que você consegue inovar a partir de experiências que você teve. Então, isso é muito legal, né? Ou seja, a invenção, ela não tem nada a ver com a inovação nesse ponto de vista, porque a invenção é algo totalmente do zero. E aí, algo totalmente do zero, quem tiver curiosidade, coloca no Google aí Polishop e vê o tanto de invenção que esses caras já tiveram na vida, que sinceramente não serve para muita coisa, mas quem inventou achou o máximo, e o pior, né, teve uma ou duas pessoas aí que acreditaram nesses projetos, mas basicamente invenção é quando é alguma coisa do zero, inovação não, inovação você está muito mais ligado à imaginação, criatividade, e aí você pode pensar, né, poxa, mas Neto, eu não sou criativo, cara, eu não sou, isso aí é coisa para quem faz design, eu estou fazendo aqui computação, eu estou fazendo telecom, eu sou cara crachá, eu sou de exatas e esse negócio de criatividade não é comigo. Bom, vamos lá, né? Quando a gente entende que criatividade ela está muito voltada à imaginação e que todos nós aqui já fomos crianças, então a gente tem esse conhecimento, esse passado de criar imagens. Isso é imaginação. Então não é dom. A pessoa não nasce com criatividade ou sem criatividade. Todo mundo tem criatividade. Óbvio que uns têm mais facilidade, outros não, mas aí a boa notícia, é possível aperfeiçoar e desenvolver, né, o teu nível de criatividade. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nos próximos slides. Então, o primeiro passo é entender o conceito de combinatividade. Não sei se vocês já escutaram esse termo, Murilo Gun foi um dos primeiros caras que eu escutei falar sobre isso, por isso eu coloquei a fonte com ele, mas ele diz o seguinte, que todo mundo, né, já nasce criativo, mas em algum momento a gente é bloqueado, né, por conta de a regra da escola, do uniforme, da carteira, todo mundo atrás, enfim, tem muita formalidade, a gente é bloqueado a fazer diferente, só que ele fala, se você consegue combinar toda a sua imaginação com todo o seu repertório, e o que é repertório? Isso que eu acabei de falar, experiência, conhecimento, vivência, estudo. Quando você combina os desenhos que vêm na tua cabeça, a tua imaginação, com o repertório, você consegue criar coisas novas, você consegue inovar. Então esse é o conceito, né, que eu gostaria de frisar aqui antes da gente entrar mais no detalhe, que vai ajudar muito vocês a uma competência que o Fórum Econômico Mundial, né, colocou como uma das competências mais importantes aí para esse momento que a gente está vivendo e do profissional do futuro, que é resolver problema. Então, para pensar aí, você consegue imaginar o último problema que você conseguiu resolver? E pode ser o mais simples possível. Mais simples. Desde o mais complexo. Mas você conseguiu resolver algum problema? Porque normalmente as pessoas que não estão, né, ativas na questão da criatividade, deu um problema na empresa, ele trava. E aí ele para e pergunta, onde é que está o procedimento, onde é que está o arquivo, onde é que está, não consigo fazer, não sei fazer. E aí ele desiste. Então, para a gente não desistir, né, uma das características desse, eles chamam lá de problem solving, né, a competência, é você usar o seu repertório, a sua imaginação, para resolver problema, tá? Então fica aí o
a primeira dica da nossa aula de hoje. E aqui já entrando, eu queria que alguém pudesse compartilhar com a gente, senão eu chamo, hein, professor, combinado? Eu vou abrir aqui o tempo do microfone, se ninguém se habilitar, eu vou carinhosamente sortear alguém para falar com a gente. Então, queria que vocês pensassem o seguinte, ó. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Quem me ajuda? Só abrir o microfone e falar, pô, eu ia chamar o Vitor, cara, ele saiu, cara. Deu sorte. Quem me ajuda? Nossa, a Letícia falou pela primeira vez algo em mandarim pro pai dela hoje. Ô Letícia, conta essa história melhor pra gente, como é que foi? Conta a tua experiência aí, consegue? O microfone tá funcionando ou não? Matriculou no mandarim básico e já mandou um ni hao pra ele, é isso? Excelente. Aí aprendeu a introduzir os membros da família, muito bom. Alguém mais pode contribuir aí quando fez alguma coisa pela primeira vez? Quando foi? A última vez? Quem mais? Quem mais? Dou-lhe 3, 2, 1. Euziele da Rocha, você está conosco? Deve ser Elziele. Elziele, você está. E aí, Elziele, o que você me diz sobre isso? Ou o que você me escreve sobre isso? Tem alguma coisa na mente aí que você consegue se recordar? Tá difícil? Vou te ajudar. Ó, quando você vai num restaurante, assim, normalmente você vai nos mesmos restaurantes ou você varia o restaurante? Você pede o mesmo tipo de comida sempre ou você costuma experimentar comidas diferentes? Manda pra gente aqui, ó. Ó, o João falou que foi no Japa esses dias aí a primeira vez. Aí, João, deve ter sido uma experiência exótica, como diria, né? Única. Ó, Eusiele falou que consegue variar em tudo aí na comida. Legal. Ó, o Matheus aprendeu a trocar certificado do Windows para novos certificados. Nossa, tá ferrado, cara. Que ainda estão na validade. Esse é o princípio do fim, tá, Matheus? Começou a mexer com esses negócios aí, cara. Você não sai nunca mais dessa vida. Mas muito bom, ó. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Por que eu estou perguntando isso? Porque aqui é importante que a gente consiga treinar o nosso cérebro, deixar ele mais criativo. Se a gente tem, né, e isso aí, gente, fica tranquilo, que se eu começar a bater papo com o professor aqui, o professor Marcos, o que vai acontecer? A gente vai ter muita situação parecida de que a gente faz a mesma coisa desde muito tempo. Ou seja, a gente entra na rotina. Entrou na rotina, você começa a aprisionar a tua forma de pensar e você inibe a criatividade. Então, quando você quebra a rotina e começa a experimentar coisas novas, e comida é um negócio bem legal, porque, né, todo mundo tem que comer, e, né, existe hoje em dia, principalmente, né, um prazer na alimentação, não é só você comer, tem uma variedade imensa de ingredientes, sabores. Então, você experimentar deixa o teu cérebro criar conexões novas, e isso vai te dando muito mais criatividade, tá? Então isso é muito legal. Ó, o Marcos também colocou aqui que ele criou o primeiro notebook em Data Science. Aí sim, hein? Muito bom. Primeiro curso online pago que estou fazendo na vida. Aê, boa. Espero que, né, fazer curso seja mais frequente e os pagos cada vez menos, né? Vamos pensar assim. Mas muito bom. Então, gente, aí na sequência aqui eu já pergunto para vocês se você consegue viver sem o Waze. E é muito legal, porque ontem vocês tiveram um apagão. E aí, como é que foi a vida de vocês ontem? Alguém quer abrir o microfone aí para comentar ou escrever? Como é que foi, Vitor, Renan? Como é que foi esse negócio aí? Pode ser o Google Maps, tá? Não precisa ser o Waze, não. O Waze é ferramenta de velho, né? Aí é o seguinte, né? Talvez ontem você tenha recebido uma mensagem por uma ferramenta, né? Ou por
protocolo de comunicação muito avançado, chamado SMS. Alguém recebeu? Ou então você recebeu também uma chamada de voz através aí do teu celular, ou seja, uma ligação usando uma Herb. Nossa, é umas coisas muito velhas, gente. Você recebeu ligação ou você recebeu um SMS? Ou você já é da turma do Telegram que nem deu pausa. Nem vi que caiu, nem vi, não uso, né? Nem isso está funcionando, Renan. Mais ou menos, acho que tá. A ligação, pelo menos, eu recebi algumas lá. Mas legal, então você tentar não virar escravo de aplicativo, gente, é algo que também vai deixar você com uma cabeça mais criativa. Ou seja, você está fazendo um caminho, né, de um lado para outro, e você coloca lá, né, delega para o Google Maps, para qualquer aplicativo de mapa, e chega em casa e você nem lembra que caminho você fez, provavelmente você está deixando de prestar atenção nos detalhes aí do teu trajeto, tá? Casa, trabalho, faculdade e assim por diante, tá? Beleza, bom, e isso tem muito a ver com o que o Maslow falou também, que ele fala, o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo, mas o homem criativo é o homem do qual nada se tirou. Isso aqui também é uma frase bem interessante do Maslow que eu queria compartilhar com vocês. E por que eu estou falando tanto, né, de criatividade, de combinatividade, etc? Por causa disso aqui, gente. Vocês já devem ter ouvido falar, né, do Schumpeter aqui, que é um cara que estudou, enfim, tem alguns artigos dele falando sobre os negócios e tal, e aí adaptaram aqui para esse processo da inovação, que ele é cada vez mais rápido e principalmente agora nessa era da informação totalmente conectada. Ou seja, se você olhar aqui no gráfico, de 1785 até 1845, demoravam 60 anos para ter uma onda chamada de inovação, que todo mundo usasse, né, as tecnologias e assim por diante. Então, demorou 60 anos. Na segunda onda, já foram 55 anos, diminuiu o tempo. Na terceira, 50, 40, e agora nós estamos vivendo, né, o finalzinho aqui da sexta onda, porque já passamos dos anos 2020, e aí? Como é que estão agora? Quanto tempo demora para vir uma tecnologia nova e para, né, sobrepor, e a gente está aumentando o processo de inovação? Ele está cada vez mais rápido, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente entender que, à medida que a gente está mais conectado, o tempo de você conectar pontos, né? Ou seja, combinatividade, você linkar pontos que você está combinando aí da tua experiência, vai te levar a uma experiência mais acelerada de inovação, tá? O professor Marcos colocou, sempre gostei de memorizar o caminho. Um dia, em um caminho louco que o Maps sugeriu, ele simplesmente travou e me deixou perdido em um lugar meio barra pesada, né? Por onde nunca passei. Em resumo, Maps pode ajudar, mas sempre dou uma olhada antes para ter uma noção do caminho. Quantas histórias a gente não sabe, né, de pessoas que caíram em roubada aí em cidades grandes, né, caem em favela, caem em lugares perigosos aí por conta de simplesmente não olhar no mapa, não usar a cabeça, né? Eu já tive uma experiência no passado de estar com uma pessoa no carro, e aí lá em São Paulo dirigindo, virava à esquerda, andava uns 400 metros, caía na avenida de novo, e chegou uma hora que, sabe quando você se liga, você fala, peraí, mas nós estamos dando volta no quarteirão, cara, é um quarteirão gigante, mas nós estamos dando volta. Não, então, mas pô, o negócio tá mandando eu virar aqui toda hora. Eu falei, para, o negócio não manda nada, cara, o GPS aí que você tá usando é para, né, uma ferramenta, é um acessório, quem tem que tomar a decisão é você, ele não vira a direção. Então, fazendo uma tradução aí para a nossa vida, para o nosso dia a dia, quem é que está dirigindo, né, a tua vida? É o GPS, é o aplicativo, é você? Você toma a decisão. Você que vira o volante, você que dá enter, você que põe a senha e compra alguma coisa. Não é automático esse negócio. E cuidado para deixar automático, que tem coisa que oferece uma, né, automatização talvez perigosa, tá, gente? Talvez. E aí, olhando para todo esse cenário que eu falei para vocês agora, será que a gente consegue responder a pergunta de tem tempo certo para a gente olhar para a inovação? E aí, qual que é
né, vamos dizer assim, o melhor momento para empreender. Então eu dei um pano de fundo aqui para vocês de que talvez o tempo de experiência que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, e isso não depende de idade, tá, gente? Tem gente que já nasce num cenário complicado, que tem que tomar um monte de decisão, mesmo quando criança. Essa pessoa ela vai amadurecendo, vamos dizer assim, automaticamente durante, né, a infância e a juventude, e ela chega numa fase da vida que ela tem uma experiência, mas assim, gigantesca. Você fala, cara, é impossível você ter vivido tudo isso. Mas eu falo para vocês, essas pessoas são as pessoas que são os grandes criadores, né, de impérios que a gente conhece nos dias de hoje. Desde aplicativos, tá? Vamos para o império digital, mas também quando a gente vai para os impérios físicos, né? Quando a gente está falando aí, talvez de pão de açúcar, o cara domina aí o mundo alimentício, enfim, tem vários exemplos de empreendedores de sucesso que, né, você pegar o próprio Silvio Santos, a história dele, cara, um legado fantástico. Qual é o melhor momento, então, para empreender? E aí não vou dar a resposta pronta, porque não tem uma resposta pronta, mas deixo uma pergunta para vocês. Será que não está relacionado à experiência de vida que você tem? O quanto de situações você conseguiu passar, resolver, para que você seja capaz de identificar um problema e resolver um problema? Porque essa é a vida do empreendedor. A vida do empreendedor moderno, vamos lá, né? A vida do empreendedor moderno, o cara de startup, o grande propósito da startup é resolver o problema de alguém. Para resolver o problema de alguém, eu tenho que conhecer o alguém. Então, muito se fala sobre jornada do cliente, mapa de empatia, várias ferramentas para você entender e compreender cada vez mais o teu cliente. Então, tá fazendo sentido para vocês até agora essa abertura inicial? Então, usei os minutos iniciais para fazer uma contextualização. Por favor, se quiserem fazer qualquer comentário ou pergunta, de novo, né? O chat ou via voz, fiquem à vontade, tá bom? Bom, dando sequência aqui, eu trouxe um case para vocês, bem interessante. Eu não sei se vocês já conhecem desse case da Adventure Series da GE, né? Da Healthcare da GE. Se vocês já conhecem, aí vocês me ajudem aqui a contar, por favor, mas basicamente eles tinham um problema, e esse problema era a ressonância magnética, que é essa máquina que vocês estão vendo aqui. Eu não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade, talvez não muito agradável, de entrar numa máquina como essa daqui, mas é uma máquina que ajuda aí a medicina grandemente, né, tirando ali as imagens em alta definição do que está acontecendo no nosso corpo humano. Agora, vocês já pararam para pensar como é difícil a vida, né, dos pais aí para levar as crianças que precisam, né, dessa ferramenta, vamos dizer assim? Já parou para pensar, não? É muito difícil. Aí, ó, Marcos, o professor Marcos falou, ó, quebrei uma vértebra no final de 19, virei um especialista nesses trecos aí. E tem umas máquinas, gente, que dá uma fobia, que é um tubinho que você entra e você fica um negocinho na mão, e aí o profissional fala, olha, se você tiver qualquer sensação ruim, você aperta o botão que a gente para. Aí o bagulho começa a fazer uma barulho assim, ó. Cara, parece que vai explodir ali dentro. Quem tem qualquer tipo de fobia, eu não queria estar na tua pele se você teve que fazer isso muitas vezes, como o professor Marcos aqui, que virou especialista. É muito ruim, tá? Bom, o que eu faço então para melhorar essa situação? E eu consegui aqui colocar uma criança dentro, né, dessa ferramenta, dessa máquina. Aí foi desenvolvido todo um projeto usando metodologias ágeis, métodos ágeis, que é esse projeto Adventure Series aqui. Como é que eu climatizo, então? Então, poxa, será que se eu contar uma historinha para as crianças de que ele vai entrar numa nave espacial e que ele tem que tomar cuidado, se não isso, não aquilo, e cria toda uma narrativa que vai convencer a criança de que ela está imersa dentro, né, de um filme ou alguma coisa do gênero? Gente, deu muito certo. Por quê? Lembra que eu falei da criatividade? Todas as crianças são
imaginativas, elas têm o dom não, né? Elas têm a habilidade da criatividade. Ou seja, você começa a contar a história, a criança entra no jogo. Ela se joga, ela não olha e fala, nossa, mas isso nem parece uma nave. Não, para ela parece uma nave. E ela começa a curtir o momento e ela vai participar da sessão dela né, aqui como é que fala, da ressonância, sem causar grandes problemas para os pais ou para os profissionais da saúde. Então, olha que bacana. Como é que eles chegaram nessa solução? Usando um processo de design thinking, que talvez vocês já tenham também estudado aqui, né, no curso de vocês ou na empresa, já tenham ouvido falar sobre esse método, ou talvez até usem esse método como ferramenta de trabalho. Eu trouxe outros exemplos, né, desse método aplicado em outros laboratórios, e olha que interessante, né? Cada vez mais chegando mais próximo de uma realidade para, de fato, a criança se sentir, né, dentro de um cenário, né, quase que um parque de diversão aqui para a criança. E com vários temas, várias histórias. E o mais importante, né? Depois que eles foram aperfeiçoando isso, eles entenderam que fazia diferença a abertura do processo, ou seja, quando chega na recepção a criança, você deixar ela dentro do contexto. Então, o que eles fizeram dentro do contexto? Olha que bacana, essa aqui é a equipe médica com atendente, então todo mundo, né, da recepção infantil vestido a caráter e já começava a contar uma historinha desde o começo, né, para a criança ir se ambientando. E aí, quando a criança entrava né, para fazer a consulta dela, o médico também vestido a caráter e a criança aqui também ganha um chapeuzinho, etc. e tal. Então, é todo um projeto de ambientação para você resolver o problema, né, vamos dizer assim, ó, infantil aí das crianças. Então, isso é muito importante a gente entender que existe método e existe ferramenta para que a gente possa resolver esse tipo de problema. Então, peraí, onde é que nós estamos, né? Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. A gente começou falando de inovação e invenção, e falei para vocês de toda essa experiência, de tudo que é necessário para você entender que você é criativo. Então, esse é um ponto importantíssimo para os empreendedores, ser criativo. Depois eu mostrei agora o resultado da aplicação prática de um processo de inovação que gerou um novo produto. Tem uma empresa que faz isso agora, né, ambientando as localidades aí que querem receber esse tipo de cliente, que são, né, os clientes infantis. Então, legal, então eu sei que tem que ter experiência, aí eu sei também que eu tenho que resolver, né, o problema das pessoas, e aí, de novo, eu faço a pergunta para vocês: qual que é o melhor momento para empreender? Será que tem um melhor momento para empreender ou não? E aí, indo já um pouco para o final, né, da apresentação, eu trago aqui um slide com algumas ferramentas e processos, tá, de inovação que a gente pode usar para gerenciar esses projetos aí dentro das empresas, enfim, das startups. Tem uma escala, desde quando você quer ter uma ideia, poxa, eu preciso de uma ferramenta para ter ideias. Será que tem alguma ferramenta que ajuda, né, nos ajuda a ter ideias? Tem. Será que tem ferramenta focada em validação de problema? Tem também. Tem ferramenta focada na validação da solução? Tem também. Para modelo de negócio também. E o que todo mundo que tem startup quer é escalar o negócio, é começar a ganhar dinheiro, né, com a startup. Então, esse daqui é do livro Fazendo a Inovação Acontecer, tá? Essa é a bibliografia desse modelo que eu vou mostrar para vocês. E é bem interessante, porque existem diversas ferramentas, né, e processos de inovação. Qual que você vai utilizar? Não adianta sair usando, tá, gente? Isso é importante nas empresas. Tem empresa que pega o livro e quer fazer, né, de capa a capa. Não funciona desse jeito, porque tem muita contextualização dentro da empresa. Então, olha que interessante. Tem uma ferramenta chamada Lego Serious Play. Não sei se vocês já ouviram falar. Super recomendo essa ferramenta se você está em um ambiente mais novo, com pessoas com espírito jovem, que gostam de testar ferramentas, mesmo que lúdicas, porque não à toa o nome Lego, você usa peças de Lego para fazer todo o processo de ideação, tá? É bem legal. Aí você tem um processo de inovação aberta, esse daqui é um pouco mais denso, tá? É para as empresas mais estruturadas, que você abre
problemas da empresa para que outras pessoas, instituições, faculdades e pessoas possam contribuir num processo de inovação aberta. O Design Thinking é uma ferramenta muito legal. Eu gosto muito de usar o design, porque ele pega desde validação de ideia até validação de solução. Então você tem que fazer essa correlação, né? E aqui tem uma das primeiras respostas do quando eu vou empreender. Bom, depende de qual momento de quando você está, você tem que usar a ferramenta adequada para te ajudar a empreender com uma certa estrutura, com uma certa visibilidade. Mapa de empatia também é muito usado para entender quais são os reais problemas do cliente, quem é o cliente, validar uma ideia em relação ao cliente. Canvas da proposta de valor, o Value Proposition Canvas, também é muito utilizado nessas etapas iniciais que vai desde validar a ideia até validar a solução. A metodologia ágil, que talvez vocês estejam mais conectados aí, o famoso Scrum, Kanban e todas as metodologias de desenvolvimento ágil, a gente já está mais focado na solução. Então aqui já é desenvolvimento, cara. Metodologia ágil é bom para, desenvolvimento, põe lá no Slack e vamos desenvolver. Dev, Gira, GitHub, Git não sei o que, e vamos desenvolver. Então esse é o mundo da solução já. Quando eu estou querendo criar um modelo de negócio, e aqui traduzindo para vocês, gente, leia-se montar uma forma de remunerar a tua solução. Porque enquanto você está testando a solução, não necessariamente você chegou num processo de remuneração, né? Então é muito importante esse processo da startup enxuta, que ele vai te mostrar, né, que é o Lean Startup aqui, que é o nome do livro, do Eric Rice, ele vai te mostrar como você deveria fazer, qual é o ciclo, qual é a ferramenta, para identificar as oportunidades de negócio e montar um modelo de remuneração interessante. E por último, a partir do momento que você já está começando a ganhar dinheiro no negócio, o Canvas do modelo de negócio, o Business Canvas, o Business Model Canvas, que é de fato para você escalar o business. Então aqui um compilado, talvez de, sei lá, mais de 100 horas de treinamento, se você pegar tudo aqui para estudar, são muitas horas de treinamento, mas que você consegue olhar e falar, bom, peraí, eu não vou falar de Canvas, né, do modelo de negócio, se eu estou na validação do problema ainda, calma, tem outra ferramenta melhor. Então as ferramentas vão te ajudando para que na hora que você entenda que é o momento de tirar a ideia da tua cabeça e colocar a ideia para funcionar no papel, né, se for esse o teu caso, ou se você estiver trabalhando para uma startup, entender qual é o momento que a startup está, tá, para você aplicar a ferramenta correta. Então aqui é um pouco, né, responde um pouco da pergunta do quando, qual é a hora certa de empreender? Aplica uma ferramenta que a ferramenta vai conseguir validar se você está no momento certo ou não. Essa é a proposta dessas ferramentas. São ferramentas de validação. Se você está com a ideia certa, se você está com o problema certo, com a solução certa, se teu modelo de negócio está correto e se já está no momento de você escalar. Tá joia? Esse é um dos slides mais importantes aqui da nossa apresentação, seguido do segundo, que é uma adaptação da matriz Stacy, tá? Se você pesquisar na internet, é Stacy Matrix, tá? Com S mudo, Stacy Matrix. Você vai ver o seguinte, que dado o momento de incerteza que nós estamos vivendo, e a gente vai viver isso cada vez mais, né? Infelizmente, esse é o modelo dado, isso que eu nem comecei a falar de metaverso ainda, tá, gente? Nós estamos falando só desse aqui mesmo, por enquanto. Então, ó, ferramenta certa na hora certa. Então, que tipo de ferramenta você vai usar? Bom, se o que você está fazendo, né, a tecnologia que você vai utilizar, o como, você já conhece pra caramba, cara, tenho certeza como resolver. E os requisitos, que é o que, você também tem certeza do que resolver, então o como e o que, o metaverso não tem a ver só com a Marvel não, professor Marcos. Depois a gente estuda o metaverso. Mas quando você tem o que e o como bem definidos, aonde que você vai cair? Na metodologia tradicional, famosa cascata, waterfall, enfim. Assim, ó, é começo, meio, fim, requisito, cronograma, vai lá e faz, pronto, acabou. É assim que a gente faz. Exemplo, você está construindo uma casa. Você vai usar a metodologia do Design Thinking para fazer uma casa? Se a tua casa for uma casa tradicional, a tecnologia é conhecida e o requisito é conhecido, então não faz sentido.
Ah, não, mas Neto, eu quero fazer com metodologia ágil. Tá, mas por quê? Não, porque eu quero resolver um problema, equacionar aqui de, né, eu quero ser uma casa natural, tem que ser tudo reutilizável. Opa, daí tudo bem. Aí a gente está saindo do requisito que eu não sei exatamente o que eu preciso tratar, e às vezes eu não sei muito bem o como. Então eu estou nesse mundo complexo aqui, ó, e beleza, aí vamos para a metodologia ágil. Agora, se é só complicado, eu sei quase tudo e sei quase tudo o que, eu vou usar os princípios ágeis. Para quem não sabe a diferença, você tem 12 princípios ágeis e você tem de fato a metodologia. Então, eu não vou executar o Scrum, né, se for complicado, não é isso. Mas eu vou usar o princípio, por exemplo, de a adaptação rápida à mudança. Eu preciso mudar rapidamente se eu identificar um requisito novo ou se a metodologia que eu estou usando aqui, o como, né, na tecnologia, eu tiver que fazer algum ajuste. Então está aqui de novo, né, mais uma matriz bem interessante mostrando que desde da tecnologia, né, e do requisito extremamente conhecidos até o mundo caótico que a gente viveu março, abril, maio, né, de 2020, que era um momento extremamente caótico, extremamente incerto. A gente tinha que resolver alguns problemas que eu não tinha a menor ideia de como resolver, tampouco o que eu tenho que resolver, eu não sei. Né? Imaginem vocês, vai para a empresa ou não vai para a empresa? Vai para a universidade ou não vai para a universidade? Não, vamos para online, mas vamos para online como? Qual a melhor ferramenta? Não sei, não testamos ainda. Não, então calma. Não, vamos continuar. Não, vamos entrar no WhatsApp. Não, no WhatsApp não, porque pode dar problema trabalhista. Então, olha o universo de perguntas que nós tivemos que responder em março de 2020, né, abril e maio, os 3 primeiros meses ali. Então, o Design Thinking foi uma ferramenta muito usada pelas empresas que conheciam essa ferramenta para tentar testar soluções novas. E é para isso que o Design Thinking serve, para você testar solução nova. E aí uma dica de ouro para vocês, né, nesse processo de criação é criar pequeno, criar rápido, para você testar rápido. Porque com essas 3, né, fases, você consegue receber retorno ou feedback para saber o que precisa ajustar rápido, você gastou pouco dinheiro se tiver que ajustar e continua crescendo com o que está certo. Se você fica muito tempo investindo, estudando, desenvolvendo, criando, para depois testar, o tombo pode ser muito grande quando você vai testar e não dá certo. Tá? Então essa é a principal dica aí dos princípios ágeis para esse momento, né, principalmente o caótico, que a gente não tem a resposta certa, mas a gente tem as perguntas certas, tá? Então esse é o material básico aqui que eu queria, né, compartilhar com vocês, e só dando um exemplo de cada um desses mundos, o que seria então um nível caótico, para vocês entenderem. Então, imagina um mercado, tá, que é um mercado de cerveja, mas que ele não quer mais cerveja. E aí eu quero ser um mercado de TI, porque eu quero criar uma nova bebida utilizando inteligência artificial. Putz, isso aí, cara, só com Design Thinking. Não sei exatamente tecnologia, não sei exatamente qual é o requisito, tem que ter muita pesquisa, muito teste, então dá para usar o design para fazer isso. Agora, um exemplo aqui de, né, para a gente usar a metodologia ágil. Eu criar uma solução de embalagem retornável com IoT. Pô, legal, tecnologia, né, tem um certo desconhecimento, mas ok. O requisito, mais ou menos eu sei, tem menos teste, vamos fazer um monte de sprint aí, nós vamos chegar na melhor solução de embalagem retornável com IoT. Tá? Outro exemplo aqui, ó, se eu tiver que melhorar a satisfação do cliente no atendimento do call center. Pô, é complicado, hein? Mas não, a gente já sabe, né, como é que o cliente se comunica com o call center. Então, melhorar a satisfação dele é um processo de implantação de ferramentas de medição, plano de ação, para que a gente possa melhorar o atendimento do cliente. Uma nova campanha da bebida mais vendida. Também ok, não vai mudar muita coisa. Complicado, mas eu tenho começo, meio e fim bem definido aqui dessa campanha. Tá? E aí, gente, qual o melhor momento para empreender? Olhando tudo isso que eu expliquei para vocês. Já pararam para pensar, não? Eu queria que vocês dessem um chute agora no chat. Com qual idade, e pode ser entre tanto e tanto, não tem problema ser um range aí, ser um intervalo. Qual é o melhor momento para empreender, na opinião de vocês? Compartilhem no chat. Agora é hora de acordar, espreguiçar aí, que nós vamos começar a conversar. Vamos lá. Quem me ajuda aí?
A Letícia, ela está ganhando o prêmio da aluna mais participativa, professor. Fiz a contagem aqui. Vamos lá. Quem está comigo aí? Matheus. Renan. Quem mais? Heloísa. Júlia. Quanto tempo, gente? Opa, primeiras respostas estão aparecendo aqui, ó. A Heloísa mandou, ó. Eu acho que não tem idade. Muito bem, Heloísa. Matheus, entre 20 e 40 para iniciar. Se não tem nada. Se tem, 40 a 60. Não consigo chutar uma idade. Legal. Além do... Acho que é o Matheus, né? Que trabalha para startup. Deixa eu voltar aqui no chat. Além do Matheus que trabalha para uma startup, tem mais alguém que trabalha para uma startup aqui? Se tiver, coloca no chat. Oi, Renan, desculpa, fala de novo, cortou para mim. Eu também trabalho em uma startup, uma edutech. Como chama? Chama Letros. Letros? Isso. Coloca no chatzinho aí, só para eu dar um Google aqui rapidinho, por favor. Letros, sei lá, vou fazer do jeito que eu entendi, deixa eu ver. Letros.com.br, tecnologia educacional, é isso? Isso mesmo. Opa, inteligência artificial, aí sim, cara, muito bom. Beleza. E aí, como que é trabalhar para uma startup? Quantos anos tem a galera que fundou lá, você sabe, dos fundadores? Eu acho que eles têm entre 30 e 40 anos. Ah, deve ser mais ou menos isso também acho. Bom, obrigado aí para quem contribuiu. O resto da galera tá dormindo, não tem problema, tá sendo gravado, você pode assistir depois, tá? Vamos lá. Será que as pessoas perderam o time, né? Então, é mais ou menos na linha de raciocínio que a gente estava aqui agora. Tem muitos empreendedores, né, famosos que a gente conhece. Eu peguei um artigo aqui da AAA para mostrar para vocês, que é nessa casa aí dos 40 anos, tá? Quando você tem uma maturidade profissional, experiência de vida, que combinadas conseguem resolver o problema da melhor maneira possível, tá? Agora, professor, mas e o Zuckerberg, quando ele criou o Facebook lá atrás? Eu não falei de novo, né? Não tem resposta certa. A gente tem exemplos bons dos dois lados. Extremamente jovens, assim como vocês, e não tão jovens, né, como a gente. Vou me colocar eu e o professor Marcos aqui, a gente já não está, né, na primeira metade, nós já estamos passando para a segunda metade aí da vida. Então, essa galera que eu vou mostrar para vocês, eles têm histórias interessantes, mas que só fizeram sucesso depois dos 40 anos, gente. Olha só quanto tempo. Então, você está começando agora no mercado, imagina, daqui, sei lá, praticamente, né, 20 anos aproximadamente, ou quase isso, aí sim você pensar em abrir a tua empresa. Posso dizer que não espere se você achar que você está pronto para, mas use as ferramentas corretas para você criar os atalhos necessários e diminuir o risco de dar problema. Tem uma informação do Sebrae que de 10 empresas que abrem novas, 9 vão à falência no primeiro ano no Brasil. Mas por quê? Exatamente pela falta de técnica, ferramenta, né, e de estrutura para gerenciar uma empresa do zero. Não é simples, gente. Vou criar um site e eu já tenho a minha empresa. Não é tão simples assim. Criar site é muito fácil, mas não é muito fácil, tá? Não é assim. Exatamente, Letícia. Essa história que é divulgada, né, do empreendedor jovem de sucesso, são poucos, gente. Não é a grande realidade. E também não estou falando que está errado. Por isso que eu estou dizendo que se você acha que tem, usa a ferramenta certa. Vou voltar aqui no slide das ferramentas, ó. Essa aqui, ó. Usa a ferramenta certa para te ajudar nessa empreitada. Quantas pessoas aqui vocês já escutaram assim, ó, nem precisa fazer faculdade hoje em dia. Vou vender curso na internet, vou entrar no Hotmart. Tem um monte de gente fazendo isso. Vou virar YouTuber, Instagrammer, TikToker, sei lá o que você vai virar. Não tem problema nenhum. Tudo aquilo que você fizer, né, de forma estruturada, obviamente você vai ter um retorno ou vai ter uma menos risco de dar problema.
Agora, com certeza, os TikTokers, etc., todo mundo que cresce desestruturado, em algum momento dá problema, porque não está muito familiarizado com imposto, não tem CNPJ ainda, vai precisar de um trabalho mais profissional, vai ter que investir, e aí o funil é cruel. Então, você tem um sucesso momentâneo, de repente, vai embora, cai no esquecimento. Então, para você ter, né, constância, ter o sucesso consistente, precisa de estrutura, precisa de conhecimento, precisa de técnica, de ferramenta. Então, não desprezem, né, os livros, os artigos que mostram esse tipo de pensamento, tá? Mas também não fica se preparando a vida inteira, esperando o momento certo para você lançar a tua ideia, tá bom? Então, vamos lá, né? Quem são esses caras acima de 40 anos aqui que tiveram esse sucesso? Então, o nosso queridíssimo Madonna, sabe Madonna? Então, ou então no Brasil o famoso Mac, o Mac do Ray Kroc, tem um filme muito interessante dele no Netflix, não sei se está lá ainda, mas é muito legal a história dele. Cara, o cara com 52 anos, ele teve um estalo lá com tudo aquilo que ele estava vivendo, falou, eu vou fazer o lanche rápido. Ah, mas ele roubou a ideia dos caras, não roubou. Não vem ao caso aqui, nós não vamos discutir isso, mas que ele criou um grande império, que na prática, né, o McDonald's é uma grande empresa imobiliária, é muito interessante o que esse cara criou, tá? Muito interessante. É mais ou menos isso, Heloísa. E aí é o conceito da inovação, você não cria nada do zero. Você pega alguma coisa que está funcionando e cria um valor diferenciado, um valor agregado, e você tem inovação, né? Ó, o João Pedro falou assim, ó, ouço muito falar que hoje em dia empreender é ser criativo mesmo. Legal. Para criar algo do zero, hoje em dia parece ser bem mais difícil. Sim e não, né? Então você tem as duas vertentes aí, tá, gente? Você tem essa criatividade, que eu vou chamar de criatividade incremental, que é pegar algo, né, e você vai adaptando e vai se ajustando e você tem algo novo. E você tem algumas coisas que são disruptivas, né, que é a criatividade disruptiva, João Pedro, que é em relação a coisas que ainda não existem. Só que para isso você tem que ter muito investimento. E aí é outra característica que vocês vão estudar, né, no 5W2H, que é a parte de quanto custa. Então eu diria para vocês que hoje, na idade que vocês estão, no momento de vida que vocês estão, é um dos melhores momentos para você arriscar alguma coisa de investimento em startup. Do tipo, trabalhar para uma startup sendo co-founder. Ah, mas quanto você vai receber? Cara, vai receber R$100 ou então não vai receber nada, vai trabalhar para caramba. Se você consegue se manter fazendo uns bicos e consegue criar a tua startup com alguns amigos, vamos pensar assim, o que você tem a perder hoje? Eu posso te afirmar, é muito menos do que daqui a 10 ou 20 anos. Daqui a 10 ou 20 anos, né, o que o professor Marcos colocou, ó, quantas vezes você pode quebrar a cara para que a coisa dê certo? A maioria dos empreendedores de sucesso que foram quebrando a cara ao longo da vida. Óbvio, quanto antes você começar, menos você perde. Agora, qual que é o problema do empreendedor maduro, né? O cara ele tem certeza que aquele é o empreendimento da vida dele. Se ele não fizer direito, ele vende a casa, vende o carro, né, penhora tudo que ele tem e abre a empresa. Um ano depois está fechada. Entende a dificuldade de gerenciar tempo e dinheiro numa startup? Né, vamos chamar assim agora, numa startup? É muito difícil. Nossa, professor, depois de filho e financiamento e dívida, é bem mais complicado. Então, por exemplo, né, posso falar da minha vida, gente. Eu já recebi algumas propostas de startup. Quais que eu consigo aceitar? Eu participo de 3 startups hoje. Eu participo das startups que não precisa de tempo integral. Porque eu não posso me dedicar 100% do tempo numa única startup. Eu tenho, né, minha família para cuidar. Então, eu tenho meu trabalho CLT, desenvolvo um trabalho lá, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu participo de algumas startups também. Mas é muito mais complicado. Aí eu tenho que sacrificar, né? Sacrifica todas as noites, sacrifica final de semana. Aí tudo é uma troca, é uma opção. Você pode ir para o clube, você pode viajar, você pode jogar bola, você pode praticar esporte ou tá lá na startup, né, conversando com todo mundo, tentando tirar a ideia do papel. Então é muito difícil. Mas um exemplo aqui
do Ray Kroc. Recomendo o filme do McDonald's, é muito legal, do sentido documentário, tá? Para vocês conhecerem. O famoso Walmart aqui, ó, 44 anos quando ele fundou o primeiro supermercado em 1962. Então tinha 44 anos, não foi um negócio que ele, né, teve uma ideia e fez logo como quando era jovem. Então tá aqui um exemplo, né, ó, comemore suas conquistas, encontre um pouco de humor em suas falhas. Esse é outro princípio ágil, né? Tem que ser, a jornada tem que ser divertida. Então olha que legal, ele já tinha essa ideia lá desde 1962, ele já tinha essa ideia de, vamos comemorar também. Não é porque você errou que você tem que ser penalizado, vamos dar risada que o erro faz parte, né? A terceira aqui, ó, a Gleice, que é a da Depill Action. É outra famosa também, que morreu aos 47 anos, que ela abriu a primeira unidade dela, e hoje é um negócio, né, super famoso, essa história aqui da cera depilatória, né, usando aí o que né, enfim, propriedades aí da abelha, né? Então, olha que interessante, né? Ela falou, ó, sempre fui uma otimista nata. É outra característica de empreendedor. Se você não se considera um otimista, provavelmente você não vai ter muito sucesso abrindo a tua startup. E olha que eu usei o termo provável. Por quê? Não tem certo e errado, gente. Existem características que a gente tenta monitorar que vão facilitar, mas não dá para garantir. Professor, se eu usar todas as ferramentas, se eu tiver com a idade tal, se eu fizer o curso tal, se eu tiver isso, aquilo, você garante? Não dá para garantir. Não dá para garantir, gente, infelizmente, tá? Outro exemplo aqui que vocês conhecem bem, o nosso, infelizmente, já falecido Stan Lee. Ó, o Quarteto Fantástico foi escrito quando ele tinha 39 anos. Só depois disso aí que ele iria, né, fazer sucesso aí na Marvel. Então, ele fala o seguinte, ó, não vejo necessidade de me aposentar enquanto eu estiver me divertindo. E aí ele se aposentou só quando o corpo parou, né? Porque ele foi até as últimas participando dos filmes. Para quem conhecia ele tinha várias aparições aí durante os filmes. Então, bem legal também o Stan Lee. E por último, o KFC, que a gente já conhece, né, o Sanders aí, aos 62 anos de idade que ele né, entendeu que ele ia criar a franquia 12 anos depois, né, do que ele vendeu o negócio dele por 2 milhões de dólares, isso lá atrás, né, obviamente, hoje ele só está curtindo com a grana aí. Ele tinha lá, ó, 2 regras, ó. Faça tudo o que puder e faça o melhor que puder. Que momento da vida que a gente pode fazer tudo que a gente, entre aspas, quer, do jeito que a gente pode. Quando você tem menos dependência de outros assuntos, né? Por mais que você esteja namorando, esteja noivo, talvez até casado, mas no início da tua carreira, da tua vida profissional, você tem menos amarras para que você possa dar o seu melhor. E aí ele falou, ó, é a única maneira de ter aquela sensação de realizar algo. Então, 5 exemplos para que vocês possam se inspirar e não deixar também a vida inteira passar para depois, não, agora está na hora certa de inovar. Não tem isso. Inclusive, você pode pegar esse material depois e mostrar para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô. Não tem tempo certo de empreender. Então, eu vou concordar com a Heloísa, que foi a que respondeu lá atrás. Depende de quanto que você entende, né, que você está preparado. Não tem uma idade, né, cronológica, uma idade fisiológica nossa para isso, tá bom? E aí, gente, agora chegando ao final aqui, professor, da minha apresentação, eu vou contar um pouquinho mais da minha história, então, dado esse conteúdo mais, né, expositivo. Então, eu tenho 42 anos, né, sou casado com a Luana, sou pai do Kainan e da Letícia, e aí vocês já sabem disso, que pai tem foto dos filhos criança, então tá aqui o Kainan que tem 18, a Letícia que tem 16, então não é não é essa carinha que eles têm hoje, tá? Tampouco eu, mas enfim, a vida segue, a gente gosta muito de viajar, tal, então foto em viagem não falta, e aqui estamos nós 4, né? O Kainan, a Letícia, a Luana e eu, e aí um pouquinho da minha carreira profissional para vocês, gente.
É isso aí, Letícia, bom gosto, né? Então aqui, ó, hoje o que eu faço, tá? Eu sou líder, né, de uma área dentro da CPFL, uma diretoria lá chamada Excelência Empresarial, que a gente tem 3 grandes partes lá dentro, tá, gente? Toda a parte de análise da qualidade, então qualidade mesmo de processo, né, ISO, indicadores, enfim, fica tudo nessa minha área da qualidade. Eu tenho uma outra área só de gestão de projetos, então PMO global, PMO corporativo é da minha área, e eu tenho uma área só de processo BPM. Então, todo o desenho de processo, né, da cadeia de processo, cadeia de valor, enfim, fica na minha área de processo, robotização, IPA, RPA e assim por diante. Então, essas são as 3 grandes áreas, tem 30 pessoas hoje trabalhando comigo lá na empresa, e eu respondo por um vice-presidente de estratégia do grupo, que é um chinês, tá? O meu chefe é chinês hoje. Bom, então essa é a minha experiência no mundo CLT, tá joia? Mas eu tenho toda a minha vida de empreendedor desde sempre. E aí falo para vocês, até hoje ainda não tive uma situação favorável para ficar só empreendendo. Agora, é algo que eu gostaria? Sim, é algo que eu gostaria e trabalho para isso e as coisas vão acontecendo. Em algum momento, e aí eu vou falar, né, da minha idade, 42 anos, em algum momento pode ser que eu esteja naquele slide anterior lá com pessoas que mais de 40 anos criaram alguma coisa interessante. Ainda dá tempo, esse é o recado aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz de graduação, né? Eu fiz engenharia da computação e depois eu fiz um mestrado em engenharia de telecom, tá? Especialização em gestão de projetos. Então, essa minha bagagem profissional de gostar de tecnologia desde, né, de 1900 e lá vai bolinha que o professor Marcos colocou aqui no chat pra gente, lá desde a época de 91, 2, 3 e 4, eu fiz colegial técnico nessa época. Então, eu fiz processamento de dados e já tive um contato muito recente, né, com tecnologia. Isso sempre me abriu portas. E aí, usando o conceito de combinatividade que eu passei para vocês, as carreiras ou os cargos que eu tive oportunidade de liderar foi quando teve a possibilidade de combinar conhecimento técnico com conhecimento não técnico, que hoje tem um termo bonitinho para isso, né? Soft skill e hard skill. Então, quando você entende a diferença entre os dois e consegue, né, adaptar sua linguagem para o meio que você está falando, você consegue se comportar de uma forma, né, com seriedade nos momentos em que são mais, né, que necessitam dessa seriedade, postura, e isso tudo é soft skill, negociação, falar em público, né, fazer uma apresentação. Aí você tem o hard skill, que é o que a gente está aprendendo. Então, sempre gostei de programar, conheço de banco de dados, conheço muito bem de protocolos, TCP/IP, não sei o que, enfim, isso é a parte técnica. Quando você consegue unir as duas pontas, as oportunidades elas ficam diferenciadas, tá, gente? Isso eu posso falar para vocês com base na minha experiência. Então, dentro dessa experiência, eu tive a oportunidade de ser gerente de frota, por exemplo. O que tem a ver ser gerente de frota? Tem nada a ver em tese, mas tinha tudo a ver na época, porque tinha um plano de trabalho, tinha um projeto, tinha um problema a ser resolvido, e aí a gestão na época entendeu que eu tinha as competências aí adequadas para trabalhar nessa posição. Fui gerente de frota, foi sensacional, tive que estudar pra caramba, entender tudo, mas sempre que ia na linha de processo e de projeto, né, de processo e de tecnologia, eu estava em casa, porque foram coisas que eu estudei muito, que eu pratiquei muito durante minha vida. E TI sempre me ajudou em todas as áreas. Por quê? Porque TI, né, nenhuma área vive sem TI hoje, desde muito tempo atrás, não é de agora. E cada vez mais, né? Eu tive um professor lá nos Estados Unidos que ele falou o seguinte, ele falou, olha, daqui a alguns anos, todas as empresas serão empresas de TI que oferecem produtos diferentes. Oi, Heloísa, eu fiz pós em telecom, isso, eu fiz pós em telecom, engenharia de telecomunicações, tá? E aí, como eu estava dizendo, o professor lá dos Estados Unidos, ele falou, olha, todas as empresas daqui para frente serão empresas de tecnologia de TI que entregam produtos e serviços, né, diferentes aí da indústria do mercado. Então, ou seja, quando você fala assim, uma indústria automotiva,
Gente, é uma empresa de tecnologia que entrega carro. Porque o que tem de robótica, o que tem de telecom, o que tem de programação, inteligência artificial, por trás disso é quase que a totalidade. E assim tem vários outros exemplos, né? Então, fui gerente de infraestrutura predial, tomava conta de escritório, de cortar grama. Nossa, o que tem a ver, Neto? Pô, tem muito a ver, gente, porque, de novo, competências de gestão de pessoas junto com tecnologia. Na época, a gente estava implantando, né, uma nova forma de operação na empresa e precisava de alguém que conhecesse de gestão de projetos. E aí eu tinha, né, uma boa reputação em gestão de projeto na empresa, me convidaram para ser gerente da área. Gerente de RH, recursos humanos, adorei recursos humanos, tenho muita, né, empatia com recursos humanos e foi sensacional. Aí eu cuidava de recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, montagem de curso, treinamento. Foi uma experiência fantástica. Então, vocês conseguem imaginar quantos caminhos diferentes na minha cabeça a coisa acontece quando eu estou falando com alguém? Rapidamente eu consigo ajustar a linguagem que eu estou falando com a pessoa, termos e forma de pensar, para melhor atender o meu cliente. Isso é um diferencial competitivo hoje na minha vida paralela. Vocês já ouviram falar de ambidestria? Muito provavelmente sim. É quando você tem o seu lado operacional funcionando bem e o lado empreendedor e inovador também trabalhando muito bem. Então, quando você tem as duas coisas rodando ao mesmo tempo, você tem, né, uma cabeça ambidestra. É mais ou menos, né, os boleiros da área aqui, assim, ó, e aí, qual é a sua melhor perna, esquerda ou direita? Ah, não, eu sou destro. O que está acontecendo com a maioria dos jogadores hoje de alto nível? É tudo ambidestro. Eles, né, chutam com a esquerda, chutam com a direita, de forma razoavelmente muito bem, né, com as duas pernas. Então, isso é ser ambidestro. Tem pessoas que se dão muito bem na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas não são muito boas de gestão de pessoas, de relacionamento, de falar em público. Então, quando você consegue juntar essas duas coisas, você consegue né, trabalhar de forma ambidestra. Por outro lado, tem gente que adora rotina. E aí você coloca ele para resolver um problema novo, ele entra em pânico. Não consigo, não quero, depressão. Me fala o que você quer que eu faça, me passa a ordem e vamos fazer. Esse é um jeito, né, mais estruturado e linear de fazer as coisas acontecerem. Então, aqui está um pouco da minha experiência, né, as áreas que eu passei. Já fui diretor de tecnologia também, né, do grupo GPTW lá em São Paulo, e as startups que eu participo. Então, hoje eu estou na Now The This, Glucker e WalkSkills. São as três startups que eu participo, mas também faço o programa de mentoria no Inovativa Brasil, Mentores do Brasil. São programas bem interessantes para quem está pensando em começar, né, a criar a tua startup. Você tem ali um apoio, uma estrutura que vai te dar conhecimento, técnica e ferramenta para que você não faça de forma errada e que você ganhe tempo, né, para solucionar problema. Então, essa aqui é um pouco da minha experiência, tá, gente? Estive nos Estados Unidos também, essa aqui foi bem legal, lá na Singularity University, lá no Vale do Silício. É uma experiência fantástica, né, passando por todas as grandes que a gente conhece, mas a forma de fazer, o conhecimento que eles têm lá é diferenciado mesmo, tá? Vale a pena conhecer, tá? E algumas empresas que eu passei ao longo dessa minha carreira profissional de professor, eu dou aula na graduação aí de forma, né, profissional desde 2012, mas comecei a minha carreira dando aula de informática, viu, professor Marcos? Lá atrás, a aula de DOS, aula de Windows e por aí vai, né? Dei aula no Senai durante alguns anos também, foi bem legal no início da minha carreira. Então, era isso que eu queria, né, compartilhar com vocês, falando sobre, né, empreendedorismo e o tempo certo de empreender. É muito mais baseado nas nossas experiências e naquilo que a gente entende que pode resolver de problema. Então, juntando experiência que você tem e a convicção de que você pode resolver o problema de alguém de forma eficiente e eficaz, aí você tem os ingredientes, né, praticamente ideais para a criação de uma startup. Agora, gente, mindset ágil é importantíssimo.
aprender a errar, não desanimar, persistência, resiliência, né, gestão da mudança, são várias características, né, entender o cliente, amar o problema e não o produto, entender o contexto, né, e o conhecimento do que é pivotar, abandona a ideia, foca no cliente, foca no problema e faz a coisa funcionar, né? Essa é a ideia da startup, tá bom? Gente, professor Marcos, eu agora que abro para, né, perguntas aí que a gente possa responder, eu vou parar o compartilhamento, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, parar a apresentação, aqui, ó. Pronto. Ok, bom, Neto, fantástico, né? Parabéns aí pela apresentação, né? Penso que não só tem experiência, mas você também tem muita experiência de didática, né? Então, conseguiu ajudar os alunos, muito legal. E aí, abre agora, gente, perguntas. Quem quer comentar alguma coisa? Teve uma pessoa que perguntou que cortou, você perguntando se você fez pós-telecom. Isso, acho que foi a Heloísa, né? Eu fiz pós em telecom, engenharia engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, né? E aí o meu projeto lá, né, o meu artigo na ocasião, os artigos e a minha dissertação final foi focada em uso de eficiência, né, de energia eficiente, vamos dizer assim, o uso consciente da energia elétrica. Então, uma das coisas que eu questionei bastante foi em relação ao selo do Procel, que eu acho que eu comentei com o professor Marcos, eu não me recordo já, né? Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Depois entra lá no site do Procel, tal, pesquisa direitinho, mas você vai perceber que o selo ABC que a gente tem hoje é uma forma de representar o uso eficiente da energia, mas não necessariamente o equipamento que gasta menos energia. Ah, mas como isso, Neto? Aí você vai ter que olhar lá que tem uma conta, né, de eficiência versus funcionalidade que o equipamento fornece, e você vai descobrir que talvez, tá, são poucos casos, tá, gente? Mas existem casos de algumas geladeiras, por exemplo, que elas têm uma letra, de repente, C ou B, e elas gastam menos energia do que uma que está classificada como A. E aí, para a gente prestar atenção, então, se o teu objetivo principal é economizar energia, você tem que olhar quantos quilowatt-horas mês aquele equipamento consome e não simplesmente o selo ABCDE, tá? Então, essa é uma dica né, de toda a minha dissertação ali. Só que nesse meio tempo, gente, vocês imaginem, fiz muita programação, enfim, né, a gente trabalhou com vários tipos de comunicação, vários protocolos, rede mesh, enfim, telecom, né, gente? Gestão de rede, vocês conhecem, quem está fazendo telecom sabe o que eu estou falando. Bom, tem uma pergunta aqui da Heloísa, se você pudesse abrir uma startup hoje, qual ideia você seguiria? Qual ideia eu seguiria? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Se eu pudesse abrir uma startup hoje. Bom, temos algumas em andamento, tá, Heloísa? Mas todas elas partiram, eu vou dar o ponto de partida, tá? A gente pegou a famosa ODS, tá? Que são os desafios globais aí da ONU. Então, são 17 desafios globais. Deixa eu pegar o site aqui, ó, quer ver? Desafio, do Pacto Global da ONU aqui, ó, ODS. Deixa eu abrir o site aqui para vocês. Cadê os... Aqui, ó, pactoglobal.org.br. Então, esse aqui são os desafios. Cadê o chat para eu colocar aqui? Então a gente partiu dos desafios, né, globais da ONU, ou seja, tem 17 pontos ali, para falar, bom, qual é o nosso propósito? Qual tipo de, se eu fosse, eu vou perguntar diferente, tá, Heloísa? Se eu fosse responder, se eu fosse resolver um problema do mundo, qual seria? Ali tem uma lista com 17. A gente escolheu um, e a gente começou a entender quais são as pessoas impactadas por aquele problema. Depois a gente entendeu quem são as pessoas, aí a gente começou a entender que tipo de problema que aquela pessoa tem, real, e no final a gente está resolvendo com um produto educacional. Então, é só para, né, deixar claro a aplicação da metodologia e do método num exemplo prático aqui. Obrigado pela pergunta, viu, Luísa? Muito legal. Então, voltando, né, na apresentação, se vocês olharem o slide que tinha lá as ferramentas e técnicas,
A gente usou várias ferramentas, então partimos do problema. Eu tenho que validar o problema da ONU. Então, quem está dentro do problema? Aí a gente identificou as pessoas. Ah, legal. Então, baseado nesse problema da pessoa, a gente começou a discutir algumas soluções para depois testar se essa solução de fato resolve a vida dela. Aí uma pergunta que sempre vem, né? Ah, mas então com a tua startup você vai resolver qual número, né, dos 17 problemas ali da ONU? Na prática, a gente tem um propósito, mas eu não consigo garantir, eu não vou conseguir resolver sozinho algum dos 17 problemas, né, partindo do princípio do limite que a gente tem hoje financeiro, etc. Mas eu vou estar ajudando, eu tenho certeza que a gente vai estar colaborando para que um daqueles itens sejam resolvidos, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra mensagem. Por favor, gente, mandem perguntas aqui, críticas também, se quiser contar algum case pessoal. É isso aí, Letícia, eu tô lendo teu comentário aqui, ó. Queria só adicionar um comentário sobre não ter idade certa para empreender. Acredito que isso vale para quase tudo na vida. Minha mãe foi dona de casa e mãe em tempo integral quase a vida toda. Depois de ter as filhas criadas, saindo do ninho, né, ela entrou na faculdade para continuar se desenvolvendo. É isso aí, excelente. Excelente exemplo. E tem muito a ver com protagonismo, tem muito a ver com a forma de pensar, depende só de mim, né, de você ter essa garra de arregaçar a manga, né, e resolver um problema. E não ficar sentado chorando, né, aos céus ou vida. Então, eu não, sinceramente, eu não sou muito fã, não gosto muito desse tipo de perfil que fica, mas, pô, agora tem pandemia, mas agora não sei o quê, mas agora não pode, mas a máscara, mas isso, Gente, aquilo que não depende da gente, a gente tem simplesmente que achar uma alternativa de contornar, não tem o que a gente fazer. A Luísa perguntou se você acha que existe preconceito com relação à idade na área de empreendedorismo. Se existe preconceito, Heloísa, olha, eu vou ser sincero, tá? Em todos os fóruns que eu participo como mentor, ajudando as startups, já fui em vários Demo Days, né, onde tem as apresentações das startups, eu nunca vi nenhum tipo de discriminação, tá? Sinceramente falando aqui. Eu peço até pro professor Marcos, de repente, compartilhar se ele tem algum outro exemplo, mas eu não presenciei, não tenho essa experiência ruim, né, de discriminação, tá? Não, acho que assim, primeiro que é um ambiente onde o que importa é se vale dinheiro ou não, né? Se dá retorno ou não. Então as pessoas não estão muito preocupadas com quem está do lado de lá, muito mais da ideia, né? Então, naturalmente, é um ambiente onde, né, o preconceito não tem tanto espaço, mas eu não vejo preconceito. Agora, uma coisa é certo, né? E não sendo totalmente politicamente correto aqui, né? Mas assim, é um ambiente extremamente competitivo, extremamente assertivo e duro. Né? Talvez para os mais jovens eles fiquem mais assustados porque vocês foram criados num mundo muito mais suave, né? Vocês apanharam muito menos de jovens, de criança no sentido amplo da coisa, do que, né, o pessoal antigo, né? Então, esse é um ponto. Né? Talvez alguns jovens se sintam um pouco conturbados ali com, né, que as pessoas vão questionar, vão tentar derrubar, vão tentar destruir a sua empresa, como faz com todo mundo. Né? Então, não é um ambiente de luvinha de pelica, né, e de tomar cuidado com o que fala. Não é. Tá? É um ambiente extremamente objetivo, né? Mas não vejo preconceito. É assim com todo mundo. Tá? Professor, eu coloquei 2 links aqui no chat, vou comentar os 2. O primeiro é do Teteu Bionic, tá? O Teteu é um cara que eu conheci, eu conheci na época, ele estava com acho que 13 anos, ele não deve ter muito mais do que isso agora, deve estar com uns 15, 16, e ele, assim, ó, eu conheci ele num hackathon, tá, lá em São Paulo, dentro de uma startup, querendo ajudar ali com o pouco conhecimento que ele tinha, a startup super abraçou ele e ele virou um garoto propaganda, participa de vários eventos de startup, da NASA, não sei o que. Cara, o moleque tá indo embora, assim, ó, os pais estão apoiando, né? Isso é muito importante. Eu acho que o apoio dentro de casa é fundamental. Então, se você tem discriminação dentro da tua própria casa, é mais difícil, porque isso aumenta a complexidade psicológica em que você está vivendo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você tem um total apoio dentro de casa, a coisa é muito mais
mais fácil, ela caminha numa velocidade muito maior, tá? E aí, para mulher aqui, Heloísa, eu coloquei o grupo aí Mulheres do Brasil, que tem muita startup, tem muita, como que eu posso dizer, iniciativa focada para as mulheres empreendedoras. Inclusive tem artigos internacionais falando que as startups de mais sucesso, elas possuem mulheres como líderes das startups. Então, tá todo mundo querendo estudar tudo e colocar, racionalizar e colocar número em tudo. Eu acho que também não é por aí. De novo, tira o foco do empreendedor, foca no cliente. O teu produto está resolvendo o problema do cliente? Se sim, tanto faz quem está por trás. A coisa acaba dando certo. Alguém aqui sabe se o fundador do Instagram é menino ou menina? Talvez agora vocês saibam, mas na época, não sei se fez muita diferença, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês, ó. Vou colocar esse site que ele é bem interessante para quem é os nerdinhos de plantão aí de startup, ó. Você tem aqui um site que chama Crunchbase, que você coloca lá o nome da startup e ele conta um pouco da história. Quem fundou, quantos aportes financeiros tiveram, como é que a startup chegou no tamanho que ela é, quem que ela comprou, como é que foi a história, né, de negócio dela. É bem interessante, tá? Recomendo esse site também. Neto, na sua opinião, o que é mais difícil, encontrar um problema a ser resolvido ou encontrar a solução correta para esse problema? Gabriel, pensa assim, ó, quantas formas diferentes tem de resolver um problema? A tendência, ela pode tender a infinito, tá? Dependendo do problema. Então, é muito mais fácil, vamos dizer assim, você encontrar um problema do que você ficar tentando achar uma resposta correta, uma única resposta correta. E tem tanto problema a ser resolvido, por isso que, lembra da combinatividade? Quanto mais experiência você tem, mais você é capaz de identificar problemas. Então, qual foi o problema que o Nubank resolveu há alguns anos atrás? A morosidade do sistema bancário que todo mundo reclamava. Eu duvido que algum de vocês aqui seja fã de ir no banco para sacar um dinheiro. Duvido. Ninguém mais quer saber de banco, de passar perto de um caixa automático ali para tirar dinheiro. Você faz Pix, você tem ali o banco, né, manda para tua casa o cartão de crédito, às vezes nem manda, você tem só o número dele do cartão digital e tá tudo certo. Então, esse é um problema, né? A sociedade está cheia de problemas, tá? Gabriel, esse é o ponto. Quer ver um outro menino que fez sucesso? Eu não lembro o nome dele agora, mas depois eu posso buscar. O menino saiu no jornal daqui da região de Campinas, que ele inventou um aplicativo de papelaria para os pais buscarem na época de material escolar. Por que ele criou esse aplicativo? Adivinha? Ele estava aprendendo a programar, né, alguma linguagem bem simples. O moleque tinha acho que 12 anos também. E a mãe dele tinha uma papelaria. E aí ela via, né, ele com a mãe lá, via todo mundo reclamando. Ai, mas poxa, eu tenho que vir até aqui para ver se tem, se não tem. Ai, nossa, não sei o quê. Como é que eu faço para passar a lista? Como é que isso? Como é que aquilo? Então, a experiência dele dentro daquele local, ele falou, poxa, se eu criar um site e colocar a lista lá, eu já resolvi esse problema. Aí ele fez, saiu no jornal como a revelação, né, de aplicativo aí de como é que chama? De material escolar. Quando, na verdade, ele resolveu um problema de forma muito simples. Não era a melhor forma, não era, de longe não era a melhor solução, mas era a solução para aquele problema naquela hora com aquelas pessoas. Então, eu bato na tecla aqui de vamos focar no problema e quem é que tem o problema para você resolver essa dor deles, tá? Aí uma dica aqui também, Gabriel, assim, ó, você pode partir de um público para identificar o problema dele ou de um problema para saber qual é o público que tem o problema, tá? E aí o mapa de empatia e a proposta de valor vão te ajudar muito nisso, tá? Deixa eu ver o que o Enzo colocou aqui, ó. Por estar trabalhando no meio de transformação digital, como você enxerga hoje em dia o mercado financeiro nessa onda digital, acompanhando os bancos digitais? Sem dúvida nenhuma. Um problema entre empresa grande e empresa pequena, gente. Qual que é? Empresa grande tem dinheiro. Empresa pequena tem as melhores soluções, mas não tem dinheiro. Falta, né, precisa de cliente. O banco grande tem cliente.
Então, nesse né, cabo de guerra que acaba se estabelecendo aqui, acontece que muitos bancos estão comprando os menores, né, as empresas menores, soluções bancárias menores, para dar esse upgrade de solução, ao passo que os bancos menores estão ganhando investidores para tentar brigar com o banco grande. Então, por exemplo, vocês que acompanham aí, né, e estão trabalhando estágio, tanto Itaú, Bradesco e Santander, óbvio, tem diferença entre eles aí, mas eles são muito desenvolvidos digitalmente, muito. Então eles estão sim acompanhando os bancos digitais, a diferença é que tem preço, eles sabem quanto custa. Se você quiser, você paga para ser cliente Itaú. Não, mas eu quero ter cartão sem pagar. Tá bom, então vai pro Nubank. Agora, tenta pegar um empréstimo com o Nubank. Opa, daí já não é tão fácil assim, né? Agora, lá no Itaú, você tem várias linhas de crédito, você tem assessor, você tem não sei o quê. Então, isso é segmentação de cliente. É o que está acontecendo. E mesmo assim, o próprio Itaú tem feito produtos para uma segmentação para brigar com o mesmo público do Nubank. Eles têm feito isso. Então, no frigir dos ovos, essa briga de elefante versus formiguinha, né? Em alguns casos, as formiguinhas conseguem ganhar, mas é muito mais difícil esse trabalho, né? Deixa eu ver aqui, ó, o que mais que eu vi. Taranã, taranã, taranã. Eu li de um pai que criou um app para gerenciar a entrada e saída de alunos na escola. Ele teve essa ideia porque ele demorava cerca de 40 minutos por dia na fila para deixar. É isso. Problem solving. Essa é a característica do empreendedor. Querer resolver problemas, né, de alguém. E, obviamente, quanto mais inserido no problema, mais fácil é ele resolver, porque ele vai resolver de forma simples. Imagina se a escola, João, contratasse uma empresa de software para desenvolver um aplicativo, né, desse controle de entrada e saída. Ia ser uma parafernália de botão na tela e de complexidade, não sei o quê, e de repente o cara criou um negócio que é um grupo de WhatsApp comunicando com alguma coisa e tá tudo certo. Muito mais simples, entendeu? A solução. O Sênia mandou aqui, ó. Eu nunca pensei em empreender, mas participei de estudo de caso de processo seletivo da Ericsson e já estou com vontade de empreender quando terminar o curso. É isso aí. Aqui está o link para quem quiser assistir. Vamos dar um clique aqui, cara. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Vamos lá, tem tempo para uma última pergunta. Vamos lá. Quem quer fazer uma última pergunta? Pode ser ao vivo aqui também, a cores. Muito bom. Para quem quiser, esse YouTube aí do Senna é um pitch dele ali de 6 minutos, hein? Vamos lá. Muito bom, Senna. Parabéns, cara. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mais nada, gente? Bom, então, Neto, agradecer bastante, foi excelente. Tá? Obrigado, professor. Realmente ajudou muito. Tá? Então, vamos aqui fechando por hoje e vou parar a gravação. Muito bom.